Oi, alunos, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas remotas, hoje nós vamos falar da Guerra Fria, tá bom? Bem, o que foi a Guerra Fria? Foi um conflito político, ideológico e militar entre duas grandes potências no pós-Segunda Guerra Mundial. E qual eram essas duas superpotências? Estados Unidos, de um lado, do lado do capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do lado do comunismo, tá bom? É, Bem, quais foram as principais características da Guerra Fria? As principais características da Guerra Fria são a bipolarização mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética e o conflito militar, ideológico e político travado entre essas duas potências, tá? Os pontos principais incluem o uso considerável de propaganda em ambos os casos, o antagonismo militar e político entre os blocos, no caso, capitalismo e socialismo, tá bom? Então, a Guerra Fria foi uma guerra travada, uma guerra fria que não teve combates, não teve bomba, não teve sangue, não teve mortes aí entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas só que a gente vai ver que ao longo da Guerra Fria houve guerra quente, sim, na China, na Coreia, no Vietnã, tá bom? Então, isso aí eu vou explicar mais para frente. Bom, gente, quais foram as causas da Guerra Fria? Para compreendermos primeiro o contexto da Guerra Fria, é preciso, primeiramente, dedicarmos ao estudo dos antecedentes desse evento histórico. Vamos ver como estava a Europa aí, não é? O contexto histórico da Europa antes da Guerra Fria. Tudo começou, gente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, que culminou com a derrota da Alemanha e de seus aliados e a vitória do eixo, não é? Que incluía a União Soviética e os Estados Unidos da América. Lembra? A União Soviética, para não ser derrotada aí na Segunda Guerra Mundial, ela vai se aliar aos Estados Unidos, à França e à Inglaterra e vai sair vitoriosa. O problema aí é que os aliados já haviam derrotado os nazistas e os fascistas. E agora eles queriam, porque queriam derrotar quem? Os comunistas, tá bom? Os Estados Unidos, gente, lucraram muito com a guerra e assim se tornaram uma grande potência econômica, ainda mais forte do que era no caso, antes, tá? Do conflito, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial. Porque, como falei para vocês, lá na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já saíram aí como grandes credores, superpotência mundial. E isso aí em 1918, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Então, desde da década de 20, os Estados Unidos já eram aí superpotência, tá bom? Bem, os Estados Unidos lucraram muito com a guerra e assim se tornaram uma grande potência econômica, ainda mais forte, como eu já falei, do que o eram antes do ocorrido. Já a Rússia, gente, então chamada de União Soviética, graças à sua união com nações vizinhas, que teve o território ocupado pela grande destruição da guerra, despontou como uma importante área de influência da Europa. Então, aí, os capitalistas viam a União Soviética como uma ameaça, ou seja, nós não vamos deixar o comunismo se espalhar para o resto do mundo. Vamos sim crescer o capitalismo e espalhar o capitalismo para o resto do mundo. Então, nós vamos barrar a União Soviética de expandir o seu comunismo. Bom, de modo geral, as principais causas, né, que levaram à Guerra Fria foi todo o contexto da Segunda Guerra Mundial, porque alguns países já saíram aí arrasados, destruídos, outros não gostaram, né, da sua derrota na Segunda Guerra Mundial, a tentativa de expansão do socialismo como modelo econômico e a busca pelos Estados Unidos de consolidar o capitalismo. Então, concluindo aí, resumidamente, o que eu falei agora para vocês, foi uma briga de capitalismo versus socialismo, tá? O conflito inteiro, então, foi pautado na busca pela hegemonia, preste bem atenção, de um modelo econômico e político que levasse para todo
o resto do planeta, no caso, o capitalismo, tá? Os Estados Unidos viam-se ameaçados pela força do socialismo, que tinha fortes nomes como a China e a União Soviética, que também não gostavam nada de observar o avanço do capitalismo, ok? O marco inicial da Guerra Fria foi a doutrina Truman, que buscava isolar a União Soviética economicamente, ok? Reduzindo a sua área de influência a nível global. A doutrina Truman, ela teve esse nome por causa do presidente dos Estados Unidos na época, que era Henry Truman. Então, a doutrina Truman, ela iniciou a Guerra Fria porque foi uma forma de barrar as ideias socialistas e comunistas pelo mundo. Bem, mas aí no início da Guerra Fria, aliás, antes da Guerra Fria e no final da Segunda Guerra Mundial, três países aí, potências na época, que era a Rússia, Estados Unidos e Inglaterra, eles se uniram na conferência, né, na reunião, numa conferência mesmo, de Alta. Essa conferência de Alta, ou conferência da Crimeia, tá bom? Representou um conjunto de reuniões que ocorreram no ano de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, quando teve fim, no caso, como eu falei, a Segunda Guerra Mundial. Qual era o objetivo da conferência de Yalta? O objetivo central dessa conferência era determinar a divisão dos territórios, sobretudo europeus, além de representar a ordem internacional no período do pós-guerra. O governo recebeu esse nome em referência, aliás, governo não, gente, evento, tá bom? O evento recebeu esse nome em referência ao local em que ocorreram, no local, no caso, onde essa reunião ocorreu, né? Que foi na cidade de Yalta, na região da Crimeia, tá bom? Bom, quem fez parte dessa conferência? Fizeram parte do evento cerca de 700 conselheiros militares. Dentre eles, destacam-se três importantes figuras. O Franklin Delano Roosevelt, o então presidente dos Estados Unidos, não é? O Joseph Stalin, o representante da União Soviética, e o Winston Churchill, do Reino Unido, tá bom? Eles ficaram conhecidos como os Três Grandes. Nesse encontro, os três grandes líderes assinaram um documento confirmando o fim da guerra e a paz entre os países envolvidos na guerra, não é? Então, e nessa conferência de Alta, né, eles tiveram aí essa reunião para selar a paz e acabar com a guerra. Isso no ano de 1945. Só que aí, no ano de 1949, vai ocorrer uma segunda conferência, que foi a Conferência de Potsdam, tá? Bom, na Conferência de Potsdam, o que é que eles vão dizer? Olha, nós saímos vencedores, o que é que vai acontecer com a Alemanha? Nós vamos dividir a Alemanha em 4 zonas de ocupação. Uma para a União Soviética, uma para os Estados Unidos, uma para a França e outra para a Inglaterra. Então, 3 países aí da Alemanha, né, na parte ocidental, ficaram capitalistas. Aliás, 3 países ficaram com a Alemanha, não é? 3 partes da Alemanha se tornando aí capitalista. E uma parte, né, da Alemanha se tornou comunista, né? Então, eles vão dividir a Alemanha em 4 zonas. Porém, 3 países vão colocar o capitalismo na Alemanha e um só país vai colocar o socialismo ou o comunismo na Alemanha. Bom, e nesse exato momento, o primeiro-ministro britânico, né, o Winston Churchill, ele vai falar a seguinte expressão: a partir de agora vai ocorrer uma cortina de ferro, né, separando os países capitalistas dos países comunistas. Então, no dia 5 de março de 1946, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, proferiu o famoso discurso em Fulton, no Missouri,
né, nos Estados Unidos da América, em que usou a expressão Iron Curtain, ou cortina de ferro. O termo foi usado para definir a divisão da Europa em duas partes, oriental e ocidental. Enquanto a primeira estava sob o controle da União Soviética, a segunda era a zona de influência dos Estados Unidos. O período relacionado a esta divisão política e econômica é chamada de Guerra Fria. Em seu discurso, em uma livre tradução para o português, Churchill disse o seguinte: este de Estetino, no Mar Báltico, até Trieste, no Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Então, ele falou isso querendo dizer o quê? Que a partir de agora o mundo estava dividido em capitalista e socialista. Bom, aí o que acontece? Eles vão dividir a Alemanha, só que aí, no caso, a gente fala divisão da Alemanha, porque 3 países ficaram, como eu já falei anteriormente, ficaram com 3 zonas que eles colocaram o capitalismo e uma parte ficou com uma zona socialista. O problema é que esse pessoal que estava na zona comunista, eles sempre estavam indo para o lado capitalista para trabalhar, para ganhar dinheiro. Porque na parte socialista ou comunista, você sabe que não existe capitalismo, né? Eles são contrários ao capitalismo, tá? E na parte capitalista, as pessoas estavam prosperando, ganhando dinheiro, fazendo lá a sua vida. Realmente, eles estavam realmente trabalhando e tendo uma vida boa. E o que é que essas zonas capitalistas, né? França, Inglaterra e Estados Unidos vão fazer? Elas vão fazer o Muro de Berlim, preste bem atenção. Eles não passaram o muro na Alemanha toda. Eles vão passar no muro na capital da Alemanha, que é Berlim. Então, foi Berlim que foi dividido aí, passando o muro, tá? Que nós vamos chamar do Muro da Vergonha, né? Também, ou Muro de Berlim. Então, passando esse Muro de Berlim aí na cidade de Berlim, dividiram-se, de um lado, a República Democrática da Alemanha, que foi a Alemanha Oriental, esse lado oriental era o lado comunista, e do outro lado, República Federal da Alemanha Ocidental, Alemanha Ocidental. E esse lado ocidental era o que? Capitalista. Então, Berlim ela se torna o principal alvo de investimentos norte-americanos aí e obtém grande desenvolvimento. Então, em 1961, para conter, como eu havia falado, para conter a migração oriental para a parte ocidental, os comunistas, né, e também os capitalistas, eles vão concordar em construir um muro dividindo a cidade de Berlim. Só que aí vai ter um problema, porque dividiram não somente a capital, mas dividiram também famílias, né? Muitas famílias que moravam na parte oriental e trabalhavam na parte ocidental, a partir de agora elas não podem mais voltar para a sua família. Elas vão ficar na parte ocidental ou então na parte oriental. Então, esse muro foi construído no ano de 1961, marcando realmente aí um exemplo mesmo dessa Guerra Fria. Bem, gente, e no ano de 1945 também, voltando um pouco aqui à história, ocorreu uma conferência em São Francisco, né? Na cidade norte-americana de São Francisco. E no discurso da Segunda Revolução Industrial, tá bom? O maior centro de construção naval. São Francisco, nessa época, era o maior centro de construção naval. No final do conflito, em 1945, acolheu uma conferência onde se debateram os princípios da Carta das Nações Unidas. Aqui também eu havia esquecido de falar para vocês que no final da guerra, né, no ano de 1945, vai ser criado a ONU, tá? O primeiro acordo que veio estabelecer uma nova organização internacional, né, no caso, um documento assinado por 2 dos mais influentes líderes mundiais, o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico. A 14 de agosto de 1941, a bordo de um navio de guerra na costa do Newfoundland,
Estas duas potências acordaram a criação de um sistema de segurança a título permanente e mais abrangente, exprimiram, tá, o desejo de alcançar uma colaboração no domínio econômico mais eficaz entre todas as nações. Então, eles criaram aí a ONU, tá? E essa ONU, ela vai ter vários órgãos, que a gente vai já ver detalhadamente. Então, foi criado o quê? A ONU. ONU, Organização das Nações Unidas, um órgão responsável por zelar pela manutenção da paz e da segurança mundial. A ONU ela é formada por 15 membros, 5 permanentes. Quais são esses membros permanentes? Claro, os países mais desenvolvidos: Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. E 10 temporários. Quais são esses 10 temporários? São muitos, incluindo, claro, aí o Brasil, tá? E o Japão, ok? Então, aí já dentro da Guerra Fria, isso aí eu voltei um pouco na história só para falar da questão da ONU, né? Então, dentro da Guerra Fria vai existir o Plano Marshall. O Plano Marshall, ele vai ser criado aí, tá? Para dar o quê? Uma ajuda econômica aos países europeus atingidos pela guerra. E esse plano aí, essa ajuda econômica, não esqueçam, ficou conhecida como Plano Marshall. Por quê? Por causa de George Marshall, secretário de Estado dos Estados Unidos nesse período, certo? O governo dos Estados Unidos destinaram mais de 12 bilhões de dólares à reconstrução dos países da Europa Ocidental. Então, o Plano Marshall foi uma ajuda econômica aos países europeus atingidos pela guerra. Bem, isso do lado dos Estados Unidos. A Rússia, vendo essa ajuda, ela fala o seguinte: eu vou fazer a mesma coisa. Então, como resposta, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criou suas próprias medidas para driblar as situações impostas pelos norte-americanos, tá? Entre elas, podemos citar a Comecon, que foi uma ajuda financeira aos países socialistas, como se fosse uma resposta ao Plano Marshall, né? E depois o Comiforme, a união de todos os partidos comunistas europeus. Enquanto os Estados Unidos criou o Plano Marshall, a União Soviética criou o Comecon, e o Comecon, que foi a ajuda financeira, e posteriormente o Comiforme, que foi a união de todos os países comunistas europeus, dando força ao socialismo, ao comunismo pelo mundo. Bom, gente, a Guerra Fria também foi marcada pelo desenvolvimento de blocos de alianças econômicas e militares. Vocês viram que lá na Primeira Guerra Mundial tinha alianças militares, ali na Segunda Guerra Mundial também teve alianças militares, e aqui na Guerra Fria também vai ter alianças econômicas e militares. Na maioria dos casos, isso foi feito por parte dos Estados Unidos, ok? Em uma tentativa de frear a expansão do socialismo no planeta. O bloco mais importante do período é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, criada em 1949, em resposta à União Soviética. No caso, como sempre, tudo que os Estados Unidos faz, a União Soviética vai fazer, e vice-versa, tá? A União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que também foi uma aliança militar aí, tá? Para concorrer com a aliança militar à OTAN dos Estados Unidos. Os acontecimentos importantes aí da Guerra Fria foi o seguinte, que a Guerra Fria ela criou um clima de forte tensão internacional a respeito da possibilidade de um conflito aberto entre americanos e soviéticos. A existência de armamentos nucleares e termonucleares, certo? Sob posse desses países, tornava essa expectativa mais pavorosa, pois um conflito, gente, desse tipo causaria a aniquilação da humanidade. Ao longo das décadas da Guerra Fria, houve inúmeros momentos de tensão que foram destacados. Por exemplo, houve momentos em que a União Soviética estava tão armada e os Estados Unidos estavam tão armados que eles próprios não tiveram coragem de chegar a uma guerra quente. Porque se eles realmente fizessem uma guerra quente aí, uma explosão, não é?
a Terra ia ser aniquilada, o planeta todo ia ser aniquilado. Por quê? Porque eles já tinham armas nucleares mais potentes. Lembra que lá na Hiroshima e Nagasaki foi de plutônio, né, e urânio. E aqui eles já tinham a bomba de hidrogênio, que é a bomba mais mortífera. Se ela for explodida aí, vai explodir não só aquele país que vai ser atingido, vai ser explodido aí o país, aliás, vai ser explodido o mundo inteiro, tá? Vai virar tudo pó, tá? Então, por isso que eles não tiveram coragem de se explodirem aí, tá bom? Bom, então, para que houvesse uma guerra quente e que essa guerra quente realmente ela acontecesse, era preciso que eles se armassem e era preciso que eles se unissem, que fosse realmente feito realmente uma aliança militar aí entre todos os países europeus, né? Qual país aí estaria um do lado do outro? Em 1949, gente, surge a OTAN, como eu já havia falado para vocês, que foi a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi uma aliança militar de países capitalistas. No início, a OTAN ela era formada por Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, Grécia, Turquia e Alemanha Ocidental. Do outro lado, surgiu no ano de 1945 o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia também foi uma aliança militar entre os países do leste europeu e membros, né, como a União Soviética, a Albânia, a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia, Romênia, Cuba e Montenegro posteriormente, tá? Então aqui também, tudo que os Estados Unidos for criar, a União Soviética também vai criar. E houve também a questão da corrida armamentista dos Estados Unidos, capitalista, e da União Soviética, socialista. A corrida armamentista, o que foi? Foi o processo pelo qual os países buscavam que armar-se com o intuito de proteger-se do outro, no caso do inimigo, certo? Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investindo em seu aparato de defesa. No caso, com isso, né, surge o círculo vicioso, no qual ambos os países se armam em decorrência da desconfiança mútua. Então, se os Estados Unidos viram que a União Soviética estava se armando com bombas, eles se armaram. Se eles viram que eles estavam construindo aviões, eles também fizeram. Se um outro viu que estavam fazendo navios, eles também faziam. Então, um estava se armando. Então, houve uma corrida armamentista e houve também essa necessidade de fazer alianças militares, tá? Para um possível confronto armado aí. Bom, além da corrida armamentista, gente, houve a questão também da corrida espacial. Quem vai chegar à Lua primeiro? Estados Unidos ou União Soviética? Vamos ver, né? Bom, a corrida espacial, ela aconteceu aí, no caso, entre Estados Unidos e a União Soviética. Então, eles disputavam o quê? Eles disputavam poder tanto em armas quanto em tecnologias diversificadas, como, por exemplo, foguetes, né? Enquanto um país fabricava um foguete para chegar à Lua, o outro preparava outro foguete melhor para levar o homem à Lua. Então, os principais fatos dessa corrida espacial, ela ocorreu no ano de 1957. Claro que foram muitas corridas espaciais, mas eu vou citar apenas as mais importantes, tá? No ano de 1957, o primeiro satélite artificial foi lançado no espaço pela União Soviética, que foi o Sputnik, né? Que ele levou o primeiro ser vivo, que foi a cachorrinha Laika. Em 1958, os Estados Unidos mandam o Explorer 1, ok? No ano de 1961, a União Soviética manda o primeiro homem no espaço, que foi o Yuri Gagarin. O Yuri Gagarin, quando ele vai orbitar a Terra, ele vai dizer a seguinte frase: a Terra é azul. Ele não vai sair desse aparelho, né, desse foguete. Ele vai permanecer apenas orbitando ali a Terra e depois volta.
Os Estados Unidos, ele manda o Apollo 11, no ano de 1969, né? E o primeiro homem chega à Lua, que foi o Neil Armstrong. O Neil Armstrong, ele vai pisar na areia, né, lá da Lua, que é uma terra, não é nem areia, é uma terra, né, uma terra cinza bem fininha. Ele vai deixar a marca do seu pé lá na Lua e ele vai dizer o seguinte, vai colocar a bandeira dos Estados Unidos na Lua e vai dizer que ele vai dizer a seguinte frase, né, famosa, que vai ser um pequeno passo para o homem estar ali na Lua, mas vai ser um enorme passo para a humanidade. Por quê? Porque a partir dali vão gerar vários experimentos que vão gerar o quê? Satélites. A gente vai ter a internet, a gente vai ter as TVs, a gente vai ter TV a cabo, vai ter o telefone, né, o celular, através desses satélites aí que vão ser colocados no espaço, graças a essa corrida espacial feita pela União Soviética primeiramente e depois pelos Estados Unidos. Então, aí quem vai vencer essa corrida são os Estados Unidos, porque a União Soviética vai perder dinheiro, ela vai ter uma grande crise econômica lá em seu país, né? Nessa época, então eles não vão mais fazer essa corrida espacial, tá bom? Então, quem vai ganhar a corrida espacial aí são os Estados Unidos. Dentro da Guerra Fria também, gente, houve o macartismo. O macartismo, ele ocorreu nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, como eu falei para vocês, não queriam que o socialismo ou o comunismo se espalhasse para o resto do mundo, principalmente, claro, no coração capitalista do mundo, que são os Estados Unidos da América. Então, o macartismo, ele surgiu como se fosse uma espécie de caça às bruxas, ou seja, caça aos comunistas, caça aos anarquistas, caça a essas pessoas que queriam implantar o comunismo nos Estados Unidos. Vocês pensam que lá nos Estados Unidos não tiveram movimentos socialistas e comunistas? Claro que tiveram. Inclusive, até hoje tem partidos comunistas nos Estados Unidos, tá? O macartismo instituiu-se como uma verdadeira campanha de perseguição aos comunistas em território estadunidense. Tal como a caça às bruxas, um movimento que teve início no século XV e perdurou até o século XVIII. Tá? O medo do comunismo e da espionagem soviética de comunistas ou simpatizantes nos anos de 1940 até o fim de 1950. Então, esses simpatizantes ao comunismo, eles foram perseguidos. Os principais acusados pertenciam ao serviço público, à indústria do espetáculo e principalmente o cinema, ok? Incluindo atores, diretores, roteiristas e músicos. Entre outros, como cientistas, educadores e sindicalistas também, eles foram acusados de serem comunistas. Porque vocês sabem que já falei para vocês, a arte ela vai fazer uma crítica, né? Então, claro que esses cinematográficos, esses donos de cinema, né, esses diretores de cinema, eles começaram a introduzir essa crítica ao capitalismo, né? Aí nos seus filmes eles foram muito perseguidos, inclusive o Charlie Chaplin, né? Nomes como de Charlie Chaplin, Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Edvard Gondor estão entre os acusados que sofreram forte perseguição política pelas medidas do macartismo, tá? Bom, e aí o que acontece? Além da perseguição lá nos Estados Unidos de pessoas que eles diziam que eram ligados ao comunismo, eles começaram a colocar espiões. Surge a questão também aí dos espiões, tanto comunistas quanto os estadunidenses, né? Então, esses espiões, eles vão começar a frequentar esses lugares, vão dizer, olha, ali tem ideias comunistas, olha, ali eles estão formando um partido comunista, tá bom? Então, existiam espiões que ajudavam o governo inglês, aliás, o governo norte-americano, a perseguir e matar, prender, fuzilar, no caso, essas pessoas que queriam implantar o comunismo nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, gente, também, o que é que eles vão fazer? Apoiando os países que tinham ideias comunistas, não é?
aliás, apoiando pessoas, né, que viviam nos países com ideias comunistas, ele vai apoiar o quê? Os golpes militares de extrema direita. Lembrando que eu falei para vocês que lá nos regimes totalitários, esses partidos de extrema direita, eles não foram bonzinhos, e que o partido de extrema esquerda, como no caso do comunismo, era péssimo, ruim. Não. Os dois tinham ideais parecidos, porque os dois não queriam a liberdade de expressão das pessoas. Eles tinham pretensões ditatoriais, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda. E os Estados Unidos, que sempre primou pela democracia lá no país deles, em outros países, eles vão apoiar golpes militares de extrema direita, dizendo o seguinte: eu prefiro que eles sejam de extrema direita do que de extrema esquerda, e colocar o comunismo aqui na América. Então, aqui na América, gente, os Estados Unidos, tendo princípios dos iluministas de liberdade, e a questão também implantando a democracia no país deles, eles vão apoiar golpes militares de extrema direita em países da América, porque eles não querem o comunismo na América, né? Então, no ano de 1964, houve o quê? A instalação de ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos na América Latina. No caso do Brasil, com a deposição de João Goulart. No ano de 1973, ele apoiou também o golpe militar no Chile, né, com a deposição do socialista eleito diretamente, o Salvador Allende, através de um golpe liderado por Gal Augusto Pinochet. Então, ele vai colocar Pinochet, um ditador, no poder, certo? E vai tirar a pessoa que estava lá, que tinha pretensões comunistas. No ano de 1976, a Argentina também vai dar um golpe militar. A Elisabelita Perón é deposta pelo Gal Videla. Então, todos esses países que eram apoiados pela União Soviética, que tinham pretensões comunistas, os Estados Unidos ele não vai deixar. Então, ele vai apoiar um golpe aí militar de extrema direita e colocar as pessoas que ele queria no poder. Bom, e vocês acham que o comunismo ele ficou somente na União Soviética? Claro que não. Vai haver aí, na época da Guerra Fria, como eu falei para vocês, que não houve só a Guerra Fria. Em várias outras regiões do mundo houve guerras quentes. No caso, teve a Revolução Chinesa. A Guerra Civil Chinesa, que se arrastava desde a década de 1920, retornou com força depois da Segunda Guerra Mundial. E o fortalecimento dos comunistas, liderados por Mao Tse-tung, levou os americanos a apoiar os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek. A vitória dos comunistas, conhecida como Revolução Chinesa no ano de 1949, alarmou os americanos sobre a possibilidade de que o comunismo fosse disseminado pelo continente asiático por meio da influência, no caso, dos chineses, tá? Com isso, a China deu início às transformações, ok? No caso da implantação de um governo comunista. A ascensão do comunismo na China fez parte de um longo processo de transformações que antecederam aquele país ao longo da primeira metade do século XX. Então, a China, liderada por Mao Tse-tung, ela vai ter a Revolução Chinesa, e nessa revolução, a União Soviética ela vai apoiar a China, os Estados Unidos ele vai intervir, não é, nessa Revolução Chinesa, só que os Estados Unidos eles vão sair daí perdedores. E a China ela vai se tornar socialista, né, comunista. Bem, outras guerras que tiveram, teve guerra civil na Grécia e teve guerra civil na Turquia. No ano de 1947 a 1949, houve a guerra civil na Grécia, né, que foi travada entre o exército do governo grego, apoiado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, e o exército democrático da Grécia. O ramo militar do Partido Comunista da Grécia era apoiado pela Iugoslávia, Albânia e Bulgária, de 1946 até 1949. A luta resultou na derrota do exército grego. Então, a guerra civil também deixou a Grécia com uma segurança fortemente anticomunista,
o que levaria à criação da ajuda militar grega de 1967 a 1974, um legado de polarização política que persiste até hoje. Então, aqui, a Grécia também ela vai ter uma guerra civil aí na Guerra Fria, que vai ser aqui, no caso, vai ser uma guerra quente, porque vai ser uma guerra travada entre gregos e Estados Unidos. Só que a Grécia vai ser derrotada, porque a Grécia era comunista, né? Vai ser derrotada e vai ser implantada agora aqui a Grécia capitalista, ok? Teve também uma guerra quente na Coreia, no período de 1950 a 1953. Então, teve uma perda humana de 2 milhões de pessoas. Então, foi uma guerra muito sangrenta. No norte estavam os comunistas, ao sul estavam os capitalistas. Tá? Então, houve uma batalha aí na Guerra da Coreia entre comunistas e capitalistas. Os comunistas no norte era a China e a União Soviética, que apoiavam a Coreia, e ao sul eram os Estados Unidos e a ONU. Tá? Só que aí é o seguinte, houve uma guerra aí, os Estados Unidos, eles perdem essa guerra, e a Coreia, depois ela vai ser dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, ok? Então, a Coreia do Norte, ela vai ser socialista, e a Coreia do Sul, ela vai ser o quê? Capitalista, ok? Houve uma guerra quente também aonde? No Vietnã. A Guerra do Vietnã, ela durou de 1964 até 1975. E teve perdas humanas de 3 milhões de pessoas. Então, o Vietnã aí, ao norte ele era comunista e ao sul ele era capitalista, certo? Então, houve uma batalha entre capitalistas e comunistas. E a vitória foi do norte comunista. Só que depois eu vou gravar um vídeo, porque essas guerras são muito extensas. Então, eu vou gravar um vídeo somente da guerra do Vietnã e guerra da Coreia, para que vocês entendam mais. Aqui eu estou apenas citando os acontecimentos, as guerras quentes dentro da Guerra Fria, ok? Bem, e o Japão, gente? A gente já está falando de Grécia, de Coreia, né, de Vietnã e o Japão. O Japão, gente, ele foi destruído pela Segunda Guerra Mundial, né? Porque ele fazia parte do eixo junto com a Alemanha e a Itália. Recebeu pesado, só que aí você sabe que houve a questão também da destruição da cidade de Hiroshima e Nagasaki. Depois os Estados Unidos vai investir milhões, bilhões de dólares no Japão para que ele possa se reerguer dessa tragédia aí das bombas atômicas, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele vai se tornar a segunda maior economia, tá, do mundo. Em apenas 20 anos, ele vai se tornar a maior potência aí também, despontando com os Estados Unidos, que ele foi, no caso, destruído pela guerra, mas em 20 anos ele conseguiu se reerguer. Outro país também que teve uma guerra civil aí, aqui na América, foi Cuba. Bom, Cuba foi um exemplo socialista aqui na América. No ano de 1959, houve a Revolução Cubana, cujos principais líderes foram Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Che Guevara. E eles fizeram a deposição do ditador Fulgêncio Batista. E eles instauraram o sistema comunista aqui na América. No ano de 1961, o presidente JK, né, John Kennedy, ordena a invasão da ilha de Cuba, e o exército cubano ele foi rapidamente derrotado. No caso, ele rapidamente derrotou os invasores, e Cuba se alia-se à Rússia, ok? No ano de 1962, houve a questão da crise dos mísseis. A crise dos mísseis foi o seguinte: a União Soviética, ela decide instalar mísseis nucleares em território cubano, e os Estados Unidos promovem um bloqueio naval a Cuba. Essa crise dos mísseis foi o seguinte: eles colocaram mísseis estratégicos, né, apontando para os Estados Unidos, e concomitantemente os Estados Unidos fizeram também mísseis apontando para a União Soviética. Porque caso houvesse uma guerra quente entre Estados Unidos e Cuba, a União Soviética também seria atingida, porque é isso que os Estados Unidos queriam há muito tempo. Só que aí, querido, essa Guerra Fria, ela vai se desgastando por causa dessas guerras, ela vai se desgastando com o tempo.
E no ano de 1989, o que vai acontecer? Vai acontecer a derrubada do Muro de Berlim. Então, a Guerra Fria ela já vai tendo aí um finzinho, tá? Em 1989, ocorre a derrubada do Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria, por dividir literalmente os dois sistemas, o sistema socialista e o sistema capitalista. Bem, e aí no ano de 1949 a 1990 vai ocorrer realmente a reunificação da Alemanha, porque a Alemanha, não falei para você para vocês que ela foi dividida em 3 zonas capitalistas e uma zona socialista. Agora ela vai se reunificar. Professora, por que se reunificar? Porque ela vai ter que se formar apenas aí agora só um país, tá bom? A União Soviética não tinha mais condições financeiras, gente, e políticas de sustentar o regime na Alemanha. E em 1990, sob o comando do chanceler ocidental Helmut Kohl, o país é reunificado. No ano de 1990, a alto custo econômico, né, que gerou uma inflação e recessão, né? E também acontece o que no ano de 1990 na Alemanha, problemas sociais, com a necessidade de se estender a toda a população o nível de vida e poder de compra dos habitantes do lado ocidental, ok? Então, no ano de 1990 vai acontecer aí a reunificação da Alemanha. E no ano de 1991 vai ocorrer o quê? O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O comunismo soviético não proporciona bem-estar à população, porque vai ter uma grande crise econômica, as pessoas vão passar fome, elas vão fazer protestos terríveis para acabar essa União Soviética, tá? A população ela vai ser descontente aí, ela vai se descontentar, aliás, com a questão da corrupção. A corrupção era muito grande aí na União Soviética. E no ano de 1985, Mikhail Gorbachev ele é eleito na União Soviética. Então ele vai começar a fazer planos econômicos e políticos para colocar uma dose de capitalismo na União Soviética. Ele vai fazer o quê? A perestroika, que a gente vai falar do fim da União Soviética também só em um vídeo, que é muito interessante, tá? Ele vai, com a perestroika, ele vai abrir ele vai fazer uma abertura econômica da União Soviética para outros países investirem no país, né? E ele vai fazer também a Glasnost, que é a reestruturação governamental. Então, esse governo aqui ele não vai ser tão ditatorial, ele vai ser um pouco mais flexível. E no ano de 1991, ocorre o fim da União Soviética e a criação da Comunidade dos Estados Independentes. Então, todos esses estados que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essas repúblicas, agora elas vão se desmembrar, vão se tornar países independentes e vai acabar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e vai agora recomeçar a Rússia como uma federação, tá bom? E aí o Boris Yeltsin ele vai assumir aí no ano de 1991 e depois do Boris Yeltsin assume o Vladimir Putin, que está até hoje no poder. Gente, esse foi o breve resumo da Revolução da Guerra Fria. É um assunto muito extenso, que dá mais ou menos uns 4 vídeos, se a gente for dividir a Guerra Fria. Mas isso aqui é apenas um resumo para que vocês entendam o que está aí no livro de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem no Zap, me chamem lá, me passem um e-mail para mim, me liguem, tá bom? E até a próxima. Tchau!